Bem-vinda, minha amiga, tá participando aqui do Vins podcast totalmente voltado para carreira, voltado para empreendedorismo, sobre vida profissional e ter você, uma biomédica, segunda biomédica que eu recebo aqui, né, mas você especializada na área de rejuvenescimento, estética. É um prazer muito grande poder compartilhar um pouquinho da sua vida, do seu trabalho, da sua profissão aqui conosco, mas, como sempre, eu vou deixar você se apresentar. Qual o seu nome? De onde você veio? O que você faz? Obrigada, é um prazer estar aqui. O lugar. Meu nome é Gabriele, eu sou biomédica, sou de Divino, trabalho com harmonização facial e o foco em rejuvenescimento com naturalidade. Que legal. Formou em biomedicina em qual local? Em Muriaé, na Faminas, Você estudou em na 2022. Mais um sofredor da Faminas aqui, gente. Com certeza. Mais um sofredor da Faminas. Eu tenho uma década pra lá, tem muita gente, mas eu, assim, eu não sei você, né? Eu tenho um carinho muito grande. Tanto que eu tava falando que eu tô querendo ir pra terceira faculdade. É, você gostou demais. Eu não pretendo voltar, não, mas eu gostei. Igual um ditado feio, eu falo que eu sou igual uma mulher de malandro. Eu apanho, mas não largo de jeito nenhum. Mas assim, vamos pegar pelo início, né, do começo da sua carreira, né, Gabriele? Como que veio, né, se você sempre teve certeza dessa área de biomedicina, se de estética, né, mais profundamente, né, porque tem várias formas de chegar à área de estética, né? Mas se você já tinha certeza desde novinha, se durante o seu período de escola, às vezes você tendeu a ir para outro caminho, falava assim, por exemplo, eu vim parar na área de saúde, mas eu era apaixonado com computador, eu não sei como é que eu vim chegar aqui. E agora tá no podcast. E agora eu voltei para a área de TI. Explica um pouquinho pra gente da pequena Gabriele. Então, a minha mãe é esteticista. Há mais de 20 anos. Nossa, então já tá na... Já tava mais ou menos encaminhado. Tinha que ter até com sua mãe junto. Tem que convidar. Meu Deus. E aí, minha mãe é esteticista, então a minha mãe atendia nas casas, eu ia com ela, tava com ela sempre. Depois ela já tinha o local dela, aí eu tava lá sempre também. Só que assim, eu não pensava muito em ir pra estética, não. Não imaginava, não? Não era o que eu queria, não. Tinha outra paixão? Ou você ajudava ela no consultório? Como é que era? Eu ficava lá. Ela trabalha em qual área da estética? Também em harmonização? A minha mãe faz sobrancelha, limpeza de pele, legal. massagem. Ela tem um salão? A gente tem a clínica juntas em Divino. Vocês têm uma clínica? Qual que é o nome da clínica de vocês para o povo conhecer? Estética Corpus. Estética Corpus. Fica no centro, próxima à matriz. Legal. Então é bem fácil de localizar, bem fácil, né? É no prédio da rádio. Bom demais. E aí você tendia a ir para outro lado, mas quando chegou no ensino médio, você já entrou direto na faculdade? Como que foi isso daí? Não, aí eu não tava sabendo muito bem o que eu queria, tava confusa. Aí eu falei assim, você vai trabalhar comigo. A sua mãe falou? Até então, você não tinha tanta certeza, assim, tipo... Eu gostava da área da saúde, foi uma área que eu sempre gostei. Lá, por exemplo, eu falo assim... de trabalhar firmemente com a área de estética, com sua mãe ajudando. Por exemplo, eu sou filho de comerciante, né? Por mais que eu segui outro caminho, mas desde os 10 anos, mãe era aqui, ó. Todo dia tava lá. Você não tinha tanta essa rotina, não? Não, tava sempre com a minha mãe também. Sempre também? Tava lá sempre, na clínica. Na clínica e tudo. Aí eu pensei em outras coisas, tudo. Pensei, não vou para a área da saúde mesmo. E aí comecei a fisioterapia. Fiz um período. Você cursou fisioterapia, então? Cursei, fiz um período. Logo depois da faculdade? Ou não? Do ensino médio? Logo depois do ensino médio, você já terminou e falou assim, vou direto pra faculdade, você deu uma folguinha? Dei uma folga de 1 ano. Eu também dei uma folga de 1 ano. Aí eu pensei, e aí comecei a fisioterapia. Aí eu fiz um período, não gostei. Por que não gostou da fisioterapia? Chato. Eu sou formado em fisioterapia, gente. Por que não gostasse da fisioterapia? Não gostei. Eu não me via naquele curso mesmo. Eu falei assim, ai meu Deus, vou para outro curso. Eu falo que a fisioterapia ela tem uma pegada muito... Ela é um excelente curso. Ela é um pouco chatinha. É ótimo, mas assim... Não pra mim, entendeu? Isso. Eu acho que ela não combina, às vezes, com alguns tipos de pessoa, né? E por causa de... Eu acho que ela trabalha muito próximo da pessoa. Na estética também, mas eu falo assim... de diversas formas. Por exemplo, na fisioterapia você trabalha
com bebê, você trabalha com velhos, trabalha com pessoas doentes, pessoas quebradas, que não intimamente estão relacionadas, né, a alguma forma de doença metabólica. Então, eu falo que, assim, tirando a área da ortopedia, eu não me encontrei dentro do curso, né, mas gostei demais, foi um agregado dentro da minha vida, mas não gostei tanto das outras. Eu falo que eu tinha uma paixão tão grande pro cardio, na hora que eu cheguei na fisioterapia, eu peguei um horror pro cardiologia, que eu falei assim, meu Deus, matéria de respiratório tá matando eu. Mas aí você falou, vou sair. Vou sair. Saiu e... E aí, assim, eu tinha... Aí parou mais um bolsista. Não, eu era bolsista. Falei assim, vou transferir minha bolsa. Aí, vi biomedicina, falei assim, vou fazer. E aí você já continuou, só saiu de um período e foi pro outro. Aí eu era modular, né? Então eu já entrei na faculdade no segundo período de fisioterapia. Então, no metade do ano. Aí depois eu comecei o início do ano, primeiro período de biomedicina. Eu comecei assim. Aproveitou alguma matériazinha base ali? Aproveitei todas. Todas? Porque é anatomia básica, tudo que vai ter dentro da própria biomedicina, né? A que eu não consegui, eu joguei como horas complementares. Legal. Então foi. Ajudou, sucesso, foi fácil. Mas e foi aí você se encontrou dentro do curso de biomedicina? Ou você foi mais um tiro que você falou assim, vamos ver se eu vai dar gostei do curso, mas o curso é muito voltado para análises clínicas, laboratório. E eu não gosto de laboratório, né? Então, tirando as matérias de análises clínicas, eu gostei. Você gostou? Foi Gostei. Um ótimo curso. Foi um ótimo curso. Você formou quando? 2022. 2022. Em plena pandemia. Como é que foi esse período Foi de pandemia. Eu fiz alguns períodos na pandemia. Formei todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. 2022 estava começando a voltar às aulas, né? De estar ali fazendo aquelas aulas, aquelas provas práticas na família. Ia só um dia, né? Eu lembro. Aí fiz minha pós e fiz cursos livres. Tem uma pergunta, né? Porque eu acho que durante o próprio curso de biomedicina, a gente já vai seguir ali seria uma área, você já começa a ir com a carteirinha de estética, tem um negócio assim, a gente faz o estágio e quando completa 500 horas de estágio, a gente sai habilitado na área. Então, eu fiz o estágio na estética, então já sai habilitada em estética. E você pode fazer o estágio aonde, né? Assim, foi em alguma clínica já lá em Divino, foi em Muriaé? Como é que foi esse período de estágio? Não, fiz em Divino mesmo. Como é que foi esse período de estágio pra você, né? De estar lá, você fez especializado em estética já, né? Fiz estética. Como é que foi, assim, de pegar e... Eu falo assim, porque quando eu fui fazer o estágio, porque era a hora que você começa a colocar a mão na prática, né? Fala assim, nossa, agora eu vou trabalhar. E quando eu fiz o meu primeiro estágio de educação física, eu não gostei. Foi quando eu descobri que eu não levava jeito para trabalhar com educação física, mas sim estudar educação física, eu gostava muito, né? Você ali já tinha experiência de estar um pouco com sua mãe. Eu já tava ali, assim. Mas aí quando você foi para a área, porque aí você foi fazer algo que sua mãe não fazia. Porque minha mãe não faz injetáveis. Então, e aí? Como é que foi você fazer esse estágio ali? Você gostou muito? Você tinha uma expectativa, né? Por exemplo, eu achei que eu ia gostar mais de determinada parte do estágio e eu acabei me apegando por outra. Teve alguma coisa assim ou não? Não. Não teve, não? Não, mas assim... Na hora que a gente vai pegar pra prática mesmo, assusta um pouquinho. Dá medo? Assusta um pouquinho. E você já falou sobre injetáveis, né? Que seria, né, dar uma tradução para as pessoas. O que os seriam injetáveis? São os procedimentos que são feitos, vamos dizer assim, com agulha. Então, eu faço botox, preenchimento, bioestimulador. E seu estágio já foi fazendo essa prática já com botox, com... Já. Aí eu fiz curso também. Quando eu tava terminando a faculdade, eu já tava fazendo curso livre. Já tava fazendo curso? Já fiz. Você falou que fez após, né? Mas e o TCC seu? Foi especializado aonde? Eu não tenho TCC. Tive, mas eu não fiz nada voltado à estética. Eu fiz sobre toxicologia, que era uma matéria que eu gostava muito na faculdade. Então você teve apego por outras áreas sem ser área da estética? Eu cogitei alguma coisa na área de toxicologia, perícia. Mas não foi uma coisa que eu quis levar, não. Depois, pra trabalhar, falar, não é tanto, não. Só gostou de estudar. Gostei muito de estudar, acho super interessante, mas não quis pra mim. Biomedicina é muito repleto de várias áreas, né? E é uma faculdade nova, São se eu não me engano. São 36 habilitações. É uma faculdade nova, se eu não me engano, não é?
Eu acho que agora o pessoal tá reconhecendo mais a biomedicina. Mas eu acho que ela veio ali, se ela se tornou curso, se eu não me engano, em 2002, 2003, por ali. Ela é uma faculdade, assim, recém, né? Igual Educação Física. Educação Física se tornou curso em 2002 também. Mas já tinha, assim, né, vários profissionais que trabalhavam com exercício físico. Mas ela, de curso mesmo superior, é novo. Não é igual a fisioterapia, que é lá de bolinha de 78, né? Então é um curso que chegou e hoje em dia muita gente faz. Muita gente faz. E principalmente por causa da estética. Que eu ia Deixou falar. de ser um curso mais voltado... Deixou de ser um curso voltado ao laboratório, mas assim... As pessoas que querem estética têm buscado a biomedicina. Eu ia falar isso daí porque a estética tomou uma proporção muito grande, né? Hoje em dia, se eu não me engano, ela está entre as 4 ou 5 maiores rentabilidades de profissão que tem no Brasil. Então, nós estamos falando de uma gama de gente, de trabalho, de dinheiro, de pessoas que estão empreendendo, de várias áreas. Né? Várias pessoas podem empreender dentro da área de estética hoje, né? Eu sou formado em fisioterapia, pra não levar jeito nenhum, só gostar de trabalhar com gente quebrada, mas a gente tem lá a capacitação. Você pode ir pra dermato. Então, a gente tem as capacidades, né? A gente tem dermatofuncional que fala, né? Sim, e agora fisioterapeutas também trabalham com injetáveis, porque antes não podia, o conselho não agora liberava. Agora eles podem também, olha só. Então, tá crescendo muito. Tá crescendo. Pessoas da odonto, pessoas da medicina, e tem o próprio enfermagem, farmácia. É muita esteticista coisa. também pode agora. Não, é muita coisa. E como é que é esse mercado dentro de Divino? É muita gente que trabalha com essa área de injetáveis? Ou ainda é um pouco carente, você chegou lá e teve, assim, aquela... Nossa, eu sou um dos pioneiros. Eu sou pioneiro aqui de educação física na minha área. Como é que foi para você sair da faculdade e ir pro mercado de trabalho? Já tem gente atuando lá, na harmonização. Mas eu saí, assim... Posso dizer que eu fui privilegiada, assim, porque eu não saí tendo que... A minha mãe já era esteticista há um tempo, né? Então... Já tinha os pacientes lá na clínica. Então eu já fui. Mas eu falo assim, algumas profissões são complicadas, né? A gente não chega, por mais que a pessoa é um recém-formado, poxa, vem cá, aplica botox na minha cara aqui. Mas isso eu não posso reclamar. As pessoas, elas costumam ter ali aquele pequeno receio, tem né? Receio. Como é que foi isso aí? Eu já veio, assim, cliente, já saiu de lá, assim, não, já tenho meus clientes aqui, não passou por essa dificuldade? Eu peguei a minha mãe como cobaia. Então, as pessoas iam vendo o rosto dela, até hoje. Então... fazia alguma coisa nela, aí minha mãe falava para os pacientes dela. Que bacana. Então foi assim. Né, porque eu tirei muita foto de graça para poder entrar dentro do mercado de trabalho. Então, mas não é fácil, não é fácil. E é uma área assim, que a pessoa fica assim, é só estética, ir lá, faz o procedimento, tudo lindo. E não é muita responsabilidade. A pós que você fez foi em qual área? A biomedicina estética. E foi física? A sua pós-graduação ou você fez online? As práticas. As práticas. Eu já comecei a fazer a teoria durante a faculdade. A gente, para poder fazer as injetáveis, tem que ter a pós ou pode ser só o curso? Não precisa. Então tá bom. Mas aí, hoje, só você que trabalha isso dentro da clínica da sua mãe, né? Sim, que bacana. Então você começou a trabalhar. E como que foi assim? Você tá com o quê? 3, 4 anos de experiência de área? 3 anos e pouquinho. E tá gostando muito? Tô gostando. Quais que são as principais dificuldades da sua profissão que você acha, assim, hoje, trabalhando dentro dessa área de estética, de injetáveis? Se fosse falar assim, nossa, eu acho que a maior dificuldade... tem muita burocracia? Eu não vejo, assim, muita dificuldade nas coisas, não, sabe? Mas, assim, uma coisa que foi difícil pra mim foi essa questão de encarar a responsabilidade mesmo, porque a gente mexe com o rosto da pessoa... que vai interferir, assim, na autoestima dela, no bem-estar dela, né? Então, a pessoa tem toda uma história por trás daquela procura do procedimento. Sim. E a gente tem a expectativa do paciente também, né? Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei meio assim, mas é que a gente sai da faculdade, não tem essa segurança toda, esse conhecimento, essa prática que a gente vai pegando ao longo do tempo. Então, assim...
Não é uma dificuldade, mas foi uma coisa que Foi a parte de adaptação, de adaptação, né? Como você falou, são vários procedimentos, né? Hoje os mais procurados são o quê? Botox mesmo, que é o famoso, preenchimento labial? Todos, porque assim, a gente vai mudando o foco. Uhum. Às vezes a pessoa chega assim, quero um Botox. Uhum. Aí você vai olhar, não é só um Botox que precisa ali, às vezes é outra coisa que incomoda ela. Entendi. Aí a gente resolve essa queixa. Aí ela vai mudar o foco. Então uma coisa que nem tava incomodando ela mais, como ela resolveu o que incomodava, ela muda. Entendeu? Entendi. Então às vezes a pessoa chega lá, você faz um planejamento com ela. Tem que fazer um planejamento. Né? E ela vai fazendo sessões. Então vamos supor, eu tô meio velho, né? Eu tô com meus 30 anos chegando, ruga pra tudo que é lado. Eu falo assim, eu quero ficar igual o Zezé de Camargo, quero mudar. E eu vou lá e te procuro, né? Aí eu falo, ó, eu quero acabar um pouquinho com essas rugas, fazer uma harmonização. Aí você vai pegar e fazer todo o caminho com ela. Todo o caminho. Né? E quanto que demora, mais ou menos, né, uma harmonização facial em questão de sessões? É variável? Depende de cada pessoa? Depende de cada paciente. Uma pessoa que está com um pouquinho mais de idade, tem diferença para estar mais novo ou não? Depende. Normalmente, assim, tudo depende, assim, quais são os cuidados que a pessoa teve ao longo da vida. Então, uma pessoa que se cuida, lá na frente, ela vai estar muito melhor do que quem não se cuida, em questão de pele. Uhum. Então, assim, a gente vai fazer menos coisas do que a gente faria numa pessoa que não se cuida. Então, assim, tem que ver a questão da qualidade da pele, a gente tem que preparar a pele para receber os outros procedimentos. O que seria preparar a pele? Estímulo de colágeno. Uhum. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo colágeno. Então, assim, eu não posso pegar uma pessoa que tá, assim, com flacidez de pele e só preenchendo. Então, tem que preparar essa pele. Eu vou fazer um estimulador, pra essa pele ficar preparada para ela receber os outros procedimentos, entendeu? Eu costumo dizer assim, que o preenchimento, ele é assim, a cereja do bolo. Uhum. Então, a gente faz todo um preparamento antes, pra depois a gente vir só refinando em pontos estratégicos. Pô, que bacana. Porque eu acho que é o que, assim, que traz essa naturalidade, entendeu? Uhum. Que deixa mais bonito, o rosto mais bonito. A harmonização não quer dizer assim, tipo que padronizar. A harmonização é tudo que a gente faz que deixa o rosto mais bonito. Tudo isso daí. É legal da gente falar, né? Porque a maioria da gente fala de harmonização, assim, tem um preconceito ali, não tem? Tipo assim, Deus me livre, eu quero ficar igual a todo mundo, não. Entendeu? Só que a harmonização é tudo que deixa o rosto mais bonito. É, porque a gente, eu acabei de falar, né, quer ficar igual o Zezé de Camargo. Tem uns que chegam assim. Igual o Eduardo Costa. É. Tem muito preconceito dentro da área da harmonização, tem, por causa de, talvez, trabalhos que foram mal executados, né? E acaba prejudicando um pouquinho o próprio nome, né? Igual uma época teve dentro da educação física dos personal trainers, né? Que antigamente qualquer um podia ser personal trainer e acabava ferrando muita gente. Hoje que, depois de 2018, começou a se recuperar esse bom nome, as pessoas começaram a ter consciência de depender de um profissional. Né? Eu tenho, por exemplo. Você tem seu próprio Eu tenho personal. E faz toda a diferença. Com certeza. Mas é claro que a gente tem que procurar um bom profissional. Sim. E eu imagino que na estética mais ainda. É a mesma coisa que eu tô falando assim. A gente precisa procurar bons profissionais. Há pouco tempo, né, eu tenho uma amiga que ela acabou de fazer a pós-graduação dela na área de estética também. Ela é daqui. Ela chama Ana Júlia. E aí a gente às vezes conversa, né? Aí eu sempre pergunto a ela, falo, nossa, Ana Júlia, você tava passando no Instagram, Instagram é um lugar que eles gostam de postar coisa que dá errado, né? Da vida dos outros. E aí eu vi uma mulher que ficou com o olho assim, ó. O olho dela caiu. Por que aconteceu isso? E eu te pergunto, às vezes a gente vê alguns procedimentos que entortam um pouquinho a pessoa, o que faz, às vezes, a boca da pessoa ficar torta, ou o olhar dela ficou torto, ou subiu demais, baixou demais? É o quê? Por que isso acontece? Se fosse dizer assim, é uma aplicação errada, um local errado? Dá uma tradução pra gente. É um procedimento mal executado. Uhum. Por exemplo, quando o olho cai, assim, isso chama pitose. Tem nome. Tem nome. É pitose.
é decorrente à aplicação da toxina botulínica de forma errada, em um ponto que não era para ter colocado, ou pode ser excesso de dose. O que é toxina botulínica? Botulínica. ela faz, né, no nosso corpo? Como que ela reage? Ela puxa, ela relaxa? O que ela faz? Ela paralisa o músculo. Ela paralisa o músculo. Por exemplo, na questão da testa. Então, eu sou super expressiva. Então, assim, eu converso, minha sobrancelha vai subindo. Então, aqui não tá marcando, porque eu tô botocada, né? Mas, então, o efeito dela é relaxar. Mas se eu quero subir um pouquinho minha sobrancelha... Aí a gente vai usar um ponto específico pra gente arquear ela. Mas aí a toxina, ela não relaxa? Aí ela consegue puxar? Mas aí aqui eu não vou aplicar, uai. Vou aplicar em outro ponto. Acho que eu entendi. Então são as técnicas de aplicação. Então, por exemplo, se eu quero levantar, eu já deixo aquele próprio músculo que tem ali a sua capacidade, né, de tensão por ele só, e eu relaxo um outro que vai permitir que ele... exatamente. Isso que seria o efeito ali que faz com que a gente consiga modificar, né, os pontos. Sim, da mesma forma que pode ter uma pessoa que tem uma sobrancelha mais alta e uma mais baixa. Então a gente consegue voltá-la um pouquinho também. Sim. E ao nível de toxina que vai abaixando assim, por exemplo, eu tenho, igual você falou, uma sobrancelha muito arqueada. Aí eu quero abaixar só um pouquinho, aí eu aplico só um pouquinho. Só um pouquinho. E aí no ponto específico. Então, é a questão dos pontos que a gente vai fazer e da dose que a gente vai usar, da unidade. Eu tenho uma pergunta minha, né? Porque eu sou um cara que ama tecnologia, né? Como eu disse, tenho maior vontade de trabalhar dentro da área. Hoje, tem muito software que ajuda, por exemplo, para dar uma pré-visualização daquilo que você vai fazer? Ou não? Já tem equipamentos que conseguem fazer uma simulação. É isso que eu tô te falando. Tem. Disso daí? Tem. Bacana. Porque hoje em dia... Então, uma câmera você joga no programa e você já consegue simular ali e mostrar pro paciente. Não, porque hoje em dia a gente fala de pré-visualização em tudo, né? Obra, arquitetura, corpo. Na educação física mesmo, a gente tava... Né, então, quando eu tava trabalhando, eu usava muito dentro do iPad, com modificação, falando pra pessoa onde que a gente tinha que melhorar, né? Então, ajuda muito a área de computação, né? Sim. Que bacana. Já tem. E aí, e o preenchimento labial? Me conta um pouquinho. É a mesma toxina ou não? Não, o preenchimento labial é o ácido hialurônico. Aí já é outro... Já é outro procedimento, outro produto. E o que o ácido... o trava-língua aí. Ácido hialurônico. Hialurônico. O que ele faz? A gente já tem o ácido hialurônico no nosso corpo. Ele é responsável pela hidratação. No caso do preenchedor, é ácido hialurônico, mas ele tem, né, a substância que vai fazer com que haja essa volumização. Entendi. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma boca com ácido hialurônico somente para hidratar. Entendeu? Sem dar volume. Porque a boca vai ficando craquelada, né? A boca vai ficando toda enrugadinha. Então, a gente pode só hidratar sem dar volume. Porque tem gente que não gosta de volume. Só quer uma boca mais bonitinha. A gente faz assim. Só pra tirar as marcações. Só pra tirar. Nossa, eu fico tirando isso no Photoshop direto. Quando eu vou tirar a foto de rosto, eu fico lá apagando lá. Às vezes tem muito, eu falo assim, nossa, a boca da pessoa tá toda enrugada. Então apagar. Vai fazer uma hidratação, fazer um preenchimento. Aí seria uma hidratação. E não dá aquele não dá o volume. Mas aí a gente pode fazer o preenchimento. Essa questão que você tinha falado da boca torta também. É o preenchedor, né? A gente tem... Pode ter sido um lado, mais produto de um lado do que do outro. Assim. É muita coisa, né? Pode acontecer tanta coisa, entendeu? Você falou da boca torta, eu lembrei de outra coisa que eu trabalhava na fisioterapia, mas que eu acho que também pode auxiliar muito, né? Vamos supor uma pessoa que teve paralisia facial, né? Ela procura um esteticista, né? Uma pessoa que está trabalhando na área de estética, igual você, assim, para ajudar, porque às vezes eles perdem um pouco a boca entorta um pouquinho, mesmo fazendo fisioterapia, ela não recupera totalmente, ou a sobrancelha, né? Aí vocês também conseguem pegar, dar uma melhorada na aparência? Quando tem uma assimetria, a gente tenta, assim, deixar o mais simétrico possível. Bacana. Então, procedimento estético, assim, no geral, cirurgia plástica, nos injetáveis, a gente tenta deixar
A gente tem um lado do rosto muito diferente do outro, né? Normal. A gente tenta. Que legal, que legal. Deixar o mais próximo possível. Isso é muito bom, né? Até porque, você já viu uma montagem que pegaram, assim, um lado... eu não lembro quem é o homem agora. Tem de mulher também. Pega só o lado direito e, tipo, duplica. Duplica ele, né? Faz e o esquerdo reflexo dele, né? É o reflexo. E aí, do lado esquerdo também. Fica horrível. Se você ficar um lado igual ao outro. Não horrível. É legal. Então, assim, essas assimetrias é o que deixa o rosto bonito. É claro que, assim, depende, entendeu? Depende, tudo depende, né? Como eu falei, eu acho que vai ser quase que uma arte do próprio profissional, né? Por isso que a pessoa tem que buscar um profissional bom, que tenha bom senso, entendeu? Uma estética, assim, bem feita. Até na própria educação física, né? A gente, às vezes, que trabalha muito estética corporal, né? A gente, às vezes, chegava lá, um biotipo de pessoa, a gente falava assim... minha amiga, você não tem estrutura pra ficar cavalona, não. Quantas vezes eu chegava assim, quero ficar grande. Tipo você falava assim, quero ficar grande. Eu não vou ficar grande, a minha estrutura não é de gente grande. E às vezes a pessoa até fala assim, mas é só como é que fica? Eu falo assim, não, você pode até ficar, mas não vai combinar com o seu corpo. Às vezes vai ficar esquisito, hein? Porque tem gente que tem aquela tendência de ter um tipo de rosto, um tipo de negócio, falei, você vai extrair o melhor. Eu amo Photoshop, né? Pra mim, eu falo que eu me especializo lá. Sou o rei do Photoshop, eu brinco assim, né? Porque eu chego lá, eu planto Photoshop na foto da pessoa, mas demais, não é pouco não. E eu falo que aí que tá o segredo. É quando a pessoa chega lá e eu mando a foto pra ela, e ela vê ela não vê outra pessoa, porque quando a pessoa chega lá, às vezes que eu vejo mais clamores, né, dentro dessa área, nossa, não tá parecendo eu. E aí quando eu chego e faço um trabalho, e às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu gosto da sua foto, porque suas fotos não tem Photoshop, meu amigo, você não tem noção do tanto Photoshop que tem. Só que a gente tira o melhor. Não é isso daí que é o legal da nossa área de estética? Você tirar o melhor da pessoa. Você tirar o melhor da pessoa. Tem gente que chega pra mim, pelo amor de Deus, eu não quero ficar transformada, não. E nem eu quero que você fique. Então eu falo que tem uma paciente minha que chegou, eu encontrei com ela. A gente fez procedimento. A gente fez boca. Aí ela falou assim pra mim. Gabi, ninguém chegou pra mim e falou que eu fiz boca. Aí eu falei assim, que bom. Já é um bom sinal. Que bom. Porque se a pessoa já chegar e falar assim, você fez boca, né? Aí eu não vou gostar disso, não. Aí depois eu mando mensagem. Gabi, notaram sim. Olharam pra mim e falaram assim, tem alguma coisa diferente. O que você fez? Tá mais bonita. Eu falei assim, é isso aí. Esse que é o ponto. Esse o ponto. É a pessoa chegar e falar assim, nossa, tá mais bonito. Mas o que você fez? E não chegar de cara assim, você fez isso, né? Você chegar e falar assim, a pessoa preencheu aqui, preencheu a boca, sabe? Você saber assim... Até quem não entende saber aonde foi mexido. Não, é o que você falou. É ali que tá a estratégia. E o diferencial, né? Você falou, o diferencial, porque a pessoa chega. Aí uma mudança brusca muda, qualquer um fala, qualquer um vê, e às vezes traumatiza o próprio cliente, né? De chegar e falar assim, nossa, eu tô com uma vergonha de sair, olha como é que ficou. Sim. Eu falo, a pessoa, ela... por isso que eu tava falando de responsabilidade, porque é sobre isso, entende? A gente vai interferir na maneira que a pessoa vai se ver. E isso é muito sério. Porque não é só ela olhar no espelho e falar assim, eu tô gostando, eu não tô gostando. Isso vai interferir na maneira que ela se apresenta para as pessoas. Isso vai interferir até nas decisões dela. Porque ela pode mudar o olhar dela... E se sentir, assim, péssima, sabe? Então, assim, o nosso dever, né, na estética, é a gente proporcionar, assim, a melhor versão, a gente ajudar a pessoa a encontrar a melhor versão dela. Que se ela olhar e gostar do que ela tá vendo, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tem gente que não se olha no espelho. Até trabalhar bem, ela vai trabalhar. Vai trabalhar, Relacionamento, é tudo. Tudo. A pessoa, quando ela começa a se achar bonita... Né, tudo muda. Tudo muda na vida dela, né? E hoje, eu não sei se você tem procura, né?
Mas eu falo que o próprio público masculino hoje, ele tá entrando muito forte dentro da estética, né? Eu não sei se você tem tanta procura assim, mas eu falo até na fotografia. E por mais que o cara seja aquele cara chucrão da roça, senhorzinho, assim, às vezes você fala assim, o cara fala, eu não gosto de foto, não. Porque foto também é muito íntimo com estética, né? A pessoa fez lá o preenchimento, ela já... E se a pessoa não gostar, ela não tira foto. Ela não tira foto, né? Então eu falo que é muito íntimo. E eles podem ser o senhorzinho mais roxo que tem. Ele fala assim, eu não gosto de foto, não, mas não gosto de foto porque ele tem medo de sair feio, você acredita? Na maioria das vezes. Ele fala assim... E olha que o homem tem boa autoestima, hein? E eu, nossa, o homem tem uma autoestima, assim, de dar inveja. e tem diferença na hora de se especializar entre estética para harmonização facial em homens e para mulheres? Ou quando você pega e cresce lá, é tudo dentro de uma grade só? Ou não? No geral, nem, tipo assim, a gente não dá pra fazer, não é padronizado pra ninguém. Não é padronizado pra ninguém, né? Não, a gente tem que respeitar a característica da pessoa. E em relação à questão masculina, a gente tem que fazer diferente, porque se a gente for seguir até a medição do rosto, se a gente for seguir, tipo, do homem igual a gente faz em mulher, a gente vai deixar o homem com o rosto feminino, sabe? Uhum. Então, assim, pra aplicação do Botox, imagina, tipo assim, um homem... A não ser que o homem goste, tá? Uhum. Com a sobrancelha toda arqueada, assim, às vezes não vai combinar com o rosto dele. Então a gente tem que ter... E você tem procura de homens que vai ter no seu consultório pra fazer harmonização? Ou não? Porque eu já vi que tem divino ali, tem uns caras ali, eu conheço... Tem muito homem vaidoso lá. Tem uns homens ali que tá fazendo harmonização, os caras tava feio pra arrasar, eu falei assim, rapaz, esse cara mudou, o cara tava com... olheira, tava com tudo, agora o cara tá andando diferente, esse cara aí, sei não, hein? Aí quando vai ver, a clínica vai lá e posta. Você tem procura? Tem procura, mas o meu foco maior é mulher. É mulher? É mulher. E dependente da idade? Dependente da idade. Mas o meu público... Maior é qual? 35 mais. 35 mais, né? Porque hoje a gente fala muito do Botox preventivo. Botox preventivo, ótimo, maravilhoso. O pessoal fala muito hoje em dia, né? Às vezes a menina com 20 anos já tá procurando pra fazer, pra tá colocando. Você falou que usa, hein? Eu tenho Botox. Eu comecei com 24. 24 anos. E você mesmo? Eu faço em mim. Nossa. E não dá medo não da gente mesmo fazer, porque profissional de educação física, ele fala que ele mesmo não consegue se treinar não, a gente passa pra outro, fala assim, faz uma ficha pra mim aí. Eu faço o meu Botox. Não dá preocupação nenhuma, você mesmo faz, você mesmo vem faço, nada. Só marca o pontinho. Nossa, sem... Não tem medo de agulha não? Eu tenho medo de olhar no espelho e não gostar do que eu tô vendo. Senhora. Eu falo, tem a dor da beleza e tem a dor do espelho. Sabe? Então assim... A dor da beleza é ali, você vai fazer o procedimento, a gente tem anestésico e tudo, mas pode ser que a pessoa sinta algum incômodozinho. Uhum. Até o anestésico, a gente faz o anestésico, por exemplo, um pontinho ali com a agulhinha, vai doer um pouquinho. Mas depois não vai sentir mais nada, mas tem um desconfortozinho mínimo. E na estética facial trabalha a papada também? Ou não? Ou só rosto? A gente pode fazer corporal também. Faz corporal também. A papada já entra no corporal, ou não? Às vezes que a pessoa quer a papada aqui, ela fala assim, nossa, queria melhorar minha papada. Eu vou procurar a Gabriele, ou não? Tem que fazer uma análise. A gente melhora a melhora também. Às vezes a pessoa não tem a papada, tipo assim, é só a papada. Às vezes é a falta de um queixo. Que o queixo interfere na papada. Interfere também? Sim. Eu acho que então por isso que eu tenho papada, que eu não tenho queixo, a barba que eu deixo crescer tem que olhar de perfil. Se o queixo estiver retraído, às vezes é a falta de um queixo. Aí eu sempre achando que eu tenho papada, eu percentual de gordura baixa. Às vezes é a falta de queixo. Olha só. Viu? Eu uso barba, né, assim, mas nunca foi algo que eu planejei na minha vida, nem eu falo que eu tive barba, coincidência, e tenho preguiça de fazer todo dia. Mas assim, nossa... Eu falo que foi uma das coisas que melhorou, assim, deixou eu com o rosto mais quadrado, eu acho o textudo e pequeno embaixo. Né? Tem a questão, dessa questão de estética também, tem esse visagismo, né? Uhum. Às vezes o corte de cabelo, eu vejo muito isso. Tem um Instagram que eu já vi, eu não lembro o nome, de um cara que faz em vários, tem até famoso fazendo. Então, é o formato da barba, cabelo. Ajuda, né? Com certeza. Ajuda. Hoje, né, a gente é patrocinado pelo Ricardo ali. Ricardo, cara sensacional. Ele, a equipe dele. E a gente até fez um vídeo, vai estar lançando, que é sobre
né, a parte da estética pro homem, como que a barba e cabelo interferem muito, né? Muito! Tem a frase assim, que a barba é a maquiagem do homem, você já viu? Maquiagem do homem, que às vezes quando a gente faz alguma coisa assim, né, minha noiva odeia quando eu tiro a barba. Ela fala assim, eu não sou tirar a barba, não, mas tirar a barba e faço só o bigode, aí ela fica só por conta. Ela fala que eu fico parecendo aquele senhor de 50 anos. Acostumou. E, assim, outra curiosidade, né, que a gente sempre tem, né, eu te falei sobre a parte, né, que às vezes um pouquinho a boca torto, às vezes é um pouquinho do olho que volta. Tem reversão? Como é que funciona? Às vezes assim, nossa, a pessoa foi em um despreparado, né, de um profissional que não está adaptado ainda ao trabalho e ela fez um procedimento errado. E tem como a gente recuperar? Às vezes ali é um processo demorado, né? Porque, por exemplo, a própria toxina botulínica, eu acho que ela tem um tempo que ela sai naturalmente do corpo. Como é que é isso daí? Tem reversão os procedimentos? Se eu apliquei botox uma vez só, eu posso deixar que agora não vai dar mais? Explica um pouquinho. Então, a questão do botox, né? Uhum. Vamos falar da ptose, que é o olho caído. A gente não consegue reverter. Assim... Sabe, vamos tirar isso aqui, vamos tirar o botox. A gente não vai tirar aquela que a gente aplicou ali. Não tem como tirar. Não tem como a gente tirar, sim. Só que assim, com o tempo, o botox vai voltando. Porque aí a gente vai começar... A gente vai tentar fazer a expressão. Então ali, já vai voltando, né? A sinalização ali. Mas tem estimulantes para poder ajudar a sair mais rápido? Ou não? Ai, não vi um resultado assim. Significante, né? Não, tem que esperar mesmo. E pro da boca? O ácido hialurônico a gente tem a hialuronidase, que é uma enzima, que aí a gente consegue tirar. Esse já tem como? O preenchimento a gente tirar, a pessoa não gostou, a gente vai tirar. Ah, que bacana. O botox é mais difícil. E o botox tá falando, aí assim, o ideal é a gente fazer de 4 em 4 meses. Então, o meu fez 4 meses ontem. Está na hora. Mas assim, não costuma voltar a expressão como era antes da gente começar a fazer, sabe? Vai ficando menos. Mas a gente também não pode largar pra lá, porque vai voltar a marcar. Então, assim, é só uma expressão. Mas de tanta gente expressar, aquilo vai ficar marcado. Então, tem gente que já tem a testa toda marcada, né? Aqui também, né? Os pés de galinha, então... Mas mesmo a pessoa não se expressando, tá marcado. Por isso que a gente faz o quê? O botox preventivo, pra não deixar marcar. Porque depois que marcou, a gente pode deixar essa ruguinha mais amenizar superficial. Com a toxina botulínica, mas não vai ser um resultado tão satisfatório. A gente fala no Photoshop e suavizar. A gente suaviza a olheira, suaviza tudo. Eu vou fazer o procedimento pra gente evitar a suavizar no Photoshop. Pra ser assim na vida real, entendeu? Me ajuda muito. Bom tratamento de pele, boa maquiagem, bom cuidado fazer ali. Fazer os procedimentos. Facilita a minha vida. Mas a pessoa vai estar plena na foto, tem que estar plena no dia a dia. Hoje, qual é que... eu vou te falar, assim, uma ideia, né? Porque, como eu disse, minha área é muito íntima com estética, né? A maioria dos clamores eu escuto, mas eu vou perguntar de você. A maior procura para atendimento seu é o quê? É o botox? O nariz, eu ia te falar. Nossa, o que eu tiro foto de mulher que reclama do nariz? Falei, eu não gosto do meu nariz. De lado? De lado. Perfil. A gente consegue... O que é sua maior procura? Hoje, assim, no maior público, você falou que ele está concentrado em mulheres de 35 mais. Mas e a procura pela área? É o preenchimento labial? É o botox para ruga? É o nariz? O que você Mas é o que eu te falo, é um procedimento que vai levando o outro. Então a gente já pega e já faz um plano de tratamento. Então a gente vai fazer um pouquinho de cada coisa. Então a gente vai fazer um botox, vai fazer preenchimento, vai fazer um bioestimulador de colágeno. E é ótimo para fidelizar o cliente, né? Esses planos, né? Porque, igual, tira foto, a gente tira foto e a pessoa soma a temporada de vocês, não, né? Depois que você fideliza um pouquinho o cliente, né? Falou mais do ar. Porque sempre as pessoas tendem a sempre querer melhorar. E como eu te falei, muda o foco. Então, assim, faz um negócio hoje. Ai, mas isso aqui me incomodou. A minha mãe, por exemplo, a gente fez o procedimento. Aí, ela falou assim, Gabriela, eu tô vendo um negócio aqui
Agora, será que foi depois que eu fiz? Eu falei assim, não, mãe, já tava. Ela assim, não tava, não. Eu falei assim, vou te mostrar. Peguei a foto e mostrei pra ela. Então, assim, a gente resolveu uma queixa dela, mas aí ela mudou o foco. Ela mudou o foco e começou a trabalhar outra área. Começando a trabalhar outra área. Você cobra da sua mãe? Não. Parente tem desconto? Não tenho lucro, não. Não. Mas ela é minha cobaia, né? Te falei, tá lá desde o início. Ela é fiel. É a primeira e... Ela é minha modelo, entendeu? Mãe, aprendi um negócio aqui, vem cá. Mãe, eu quero testar um negócio. Aí ela... Que bacana. E igual eu falei, né? Assim, e tá muito bonito, assim, modéstia à parte, né? Meu trabalho, mas assim, tá lindo o rosto dela. Quem sabe onde eu não tiro foto dela lá. Viu? Traz ela aqui, a gente vai combinar as coisas. Vamos fazer, ficar bacana. E aí você disse, né, que tem a clínica, trabalho e tudo. Mas você que vai tomar conta da sua parte. Como que é empreender dentro da sua carreira, né? A gente falou um pouquinho de como que a gente vai arrumando cliente, né? Que faz parte da área do empreendedorismo. Porque aqui é um programa voltado para empreendedorismo também. E eu falo que o empreendedorismo a gente aplica ele em todas as áreas, independente do que seja. Pode ser uma carreira de um cargo público que a gente vai ter que aplicar, né? Porque é ele que vai gerenciar toda a nossa vida ali, né? Dentro da renda familiar, dentro da vida profissional, de empresa e mais. A gente falou de um pouquinho que é como que você começou a arrumar cliente, já tinha facilidade, né, em tudo. Porém, só a gente ter um diploma, só a gente pegar, não adianta em nada, né? Hoje, né, você disse que faz um planejamento. Você acha que o segredo para o sucesso que você está tendo hoje, ele é esse planejamento da pessoa chegar na sua clínica e ele permanecer lá por causa desse atendimento e falar assim, olha, vem cá, nós vamos cuidar de você aqui, nós vamos planejar aqui. Às vezes de estar mandando uma mensagem falando assim, já está na hora de você pegar e retocar o seu Botox. Ou de pegar, eu não sei se no do preenchimento labial tem retoque também, mas assim, como que é feita essa parte desse fidelização de cliente dentro da sua clínica? Então, eu tava até falando esses dias que às vezes o diferencial é o básico bem feito, sabe? É o que todo mundo, é um tratamento que todo mundo deveria ter. Só que, né, às vezes não tem. Não acontece. Então, assim, é a gente fazer um trabalho bem feito. Que pra mim é o mínimo, sabe? É tratar o paciente bem. E ter esse pós, sabe? Com o paciente. Questão desse cuidar. Tem um retorno. Por exemplo, o preenchimento. Com certeza. E é muito importante a gente alinhar a expectativa do paciente. Então, assim, tudo que eu faço... Eu não faço a pessoa assim... eu pensei... E se vão fazer assim? Então, assim... É o paciente ali, é o que ele tá querendo. Eu não vou chegar pro paciente e falar assim, nossa, você tinha que mexer nisso aqui, sendo que não é uma queixa do paciente que não incomoda ele, entendeu? Então, assim, o paciente fala só as que a gente vai fazendo, vou fazendo junto com a pessoa, sabe? Então, eu acho que isso traz uma confiança pra pessoa também, de saber que a gente não vai fazer nada que ela pediu, né? Que ela não pediu, que a gente não tenha conversado, sabe? E é isso, né? Quando dá o tempo, por exemplo, Botox, 4 meses, a gente entra em contato. Mas minhas pacientes, estou sempre em contato. Sempre conversando, perguntando se tá gostando. Que legal, porque... Encontro sempre na rua, porque Divina é pequenininho, então assim, sempre encontro em algum lugar, converso. Que legal, porque eu falo que essa parte do retorno é muito importante, né? Da pessoa ela se sentir cuidada, né? É sentir cuidado. Porque principalmente a mulher, né? Você tá gostando, né, do trabalho? Ficou do jeito que você esperava? Então, assim, se a pessoa for assim, mas eu achei que eu queria mais, eu queria... Vem aqui que a gente vai fazer. Sim. Sabe? Eu não vou deixar a paciente... você não gostou, não? Então acabou, já é. Então tá bom, o que eu posso fazer, né? O meu trabalho eu já fiz. Entendeu? Não é assim. Não é largado, né? Não é largado. Eu falo que esse cuidado, principalmente para locais pequenos, ele é o principal para o crescimento de qualquer pessoa na área profissional, né? De pegar e estar lá cuidando das pessoas, porque você acabou de falar tudo. Deu o exemplo de Divino. Divino é o quê? 17 mil ou 20 mil habitantes? 25, eu não sei. Mas acho que 25 conta com região rural, né? Região rural. E todo mundo acaba conhecendo todo mundo. Então, assim...
o boca a boca, o carinho, o cuidado, ele no local pequeno ele é o melhor. Eu falo que o quão menor ele é o suficiente para você poder crescer. Porque ele tem menos concorrência, ele tem menos capacidade, mas ele tem essa capacidade de te elevar. Porque todo mundo te conhece. Então, né, todo mundo... é a Gabriela que trabalha com estética. A Gabriela que faz botox. A Gabriela que faz... É por isso que eu te falei sobre a questão da responsabilidade. Porque assim, se der bom, é muito bom. Mas se alguma coisa der ruim também, acabou. Porque em centros grandes, a coisa não funciona dessa forma, né? Funciona. A pessoa foi lá e fez, se aconteceu algo que ela gostou ou não gostou, independente se foi bom, se foi ruim, ninguém vai tá sabendo, né? Tá só a linha familiar dela, mas é uma linha. Nem imagino a proporção que cidades grandes de 100 mil, 200 mil, que ainda é considerado pequeno, 200 mil habitantes, né? Deixa eu ver claro aí. São cidades em proporções muito pequenas comparadas a outras de 1 milhão, 700 mil, 500 mil, né? E ninguém conhece. E agora, quando a gente trabalha em cidade pequenininha, nossa, foi Carangola, Divino, Fervedouro, todo mundo sabe seu nome, todo mundo sabe as referências, todo mundo tem sabe família, os casos. sabe os casos que acontecem. É uma responsabilidade enorme. É isso que eu te falei. Então, assim, o que de início pra mim é essa questão dessa responsabilidade, sabe? Mas essa questão de pessoas, eu faço como eu gostaria que estivesse fazendo comigo, sabe? Então, assim, as pessoas dizem, mas você vai fazer assim e tal, né? Então, assim, a questão de qualidade, tipo assim, é como eu faço na minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa que eu amo e que eu quero cuidar bem, é do jeito que é com os pacientes também. Eu não vou fazer assim, isso aqui é diferente. Não existe diferença pra mim. Não tem, né? É o mesmo cuidado com um. O mesmo cuidado com um é cuidado com o outro. Que ótimo. Assim, o tempo vai passando, a gente vai falando muito, né? E a gente já vai encaminhando aqui mais pro final. E eu tenho algumas perguntas, assim, também, né, pra fazer. Agora, mais íntimas, que é... O que a biomedicina, a estética é pra você hoje, né? Eu me sinto realizada. Essa questão de poder proporcionar isso não é tipo assim... porque é minha profissão. É porque eu tô aqui pra isso. Mesmo. É o meu propósito aqui. Você gosta, tá? Eu gosto e é o que faz sentido pra mim, sabe? E quais que são os seus planos novos pra sua carreira? Eu sempre gosto de falar de bons planos pra carreira. O que você tem? Tem projetos vindo aí. Tem projetos. É projeto de estudo, é projeto de alguma aplicação a mais dentro da sua clínica, que eu falo assim, de recursos tecnológicos, de aparelho, trazer novidade pra Divino. O que você, assim, tem novos projetos já encaminhados, que talvez já estão acontecendo? Tem, caminhando. Tá indo. Não vai entrar muito em detalhes. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu não sou acomodada. Então, assim, eu sempre tô querendo fazer alguma coisa. Curso, eu gosto de fazer curso. Tanto nessa área de empreendedorismo, inteligência emocional, eu fiz um em fevereiro. Então, é uma coisa que eu gosto muito. E é uma coisa que também eu posso trazer pra minha profissão, entendeu? Pros meus atendimentos. E é sobre isso. E assim, agora, já na última, se fosse dar uma dica pra quem tá começando, porque você já tá com um pouquinho de experiência, seus 4 anos, né? A pessoa que tá recém-formada, que talvez tá querendo ingressar na área, que dica que você daria, assim, pra ela, né? Pegar a mãe, fazer, ou o que você faria, assim, que poderia incentivar a pessoa a começar, né? Procurar... Normalmente a gente faz curso, né? Procurar bons lugares, bons profissionais. Que não é só a técnica de aplicação, sabe? A gente tem que exercer esse lado humano também. Então, a gente tem que ver locais que pregam isso, sabe? Porque a pessoa não é qualquer pessoa com procedimento de qualquer maneira. Então, assim, tem muita coisa por trás. Responsabilidade, cuidado e confiança. A pessoa tem que confiar nela. Ela tem que... Assim, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou entregar o meu melhor. Que legal. Sabe? E assim, às vezes a gente começa muito inseguro e pode ser que a gente tenha intercorrências. Esteja preparado. Que bacana. Tem que estar preparado. Preparado para atendimento, preparado para as oportunidades que podem... A gente tem que estar sempre preparado para tudo. Tá sempre estudando, sempre... Sempre estudando, preparado. É a chave, né? Eu gosto disso. Bons contatos com bons profissionais. Bons contatos, bons profissionais. Ter coragem, sabe? Coragem de enfrentar o que tá por vir. Essa é a regra. Eu falo isso daí também, né? Ninguém... eu tenho medo de
tirar foto de casamento, porque é um momento muito único. Falei, meu amigo, passa a mão na câmera e vai. Eu tirei com uma câmera e um cartão de memória. Não tô falando pra você colocar o casamento da pessoa em risco, tem medo não. faz o quê? Só que você Se tem que pegar ficar com medo, a gente não vai fazer nada. Você não precisa preocupar que... não, mas talvez eu só tenho uma câmera e um cartão. Não é que eu tô dando dica pra você descuidar, mas eu falei assim. Não, corre responsabilidade. Se você tá começando, você pode ter certeza que você não tá pegando nada grande demais, suficiente pra sua câmera e seu cartão não dá conta. Porque é um casamento. Igual nós estamos falando, né? Uma pessoa que tá mais. Hoje chega trabalhos muito maiores pra você do que chegava no início da carreira. Né? No que tava começando. Então a gente tem que ter coragem de iniciar. A gente tem que ter coragem. Pra você ficar grande, pegar trabalhos grandes. Só vai melhorar se a gente começar. Então, se a gente não dá um passo, não tem como a gente colher o que a gente tá esperando, sabe? Muitas das pessoas ficam presas. Provavelmente, muitos dos colegas seus de turma ficaram presos, talvez nem executem a profissão hoje, que eu talvez gostem por medo. Né? Muitos têm medo de abrir a sua própria clínica. Talvez tenha até o recurso, mas tem medo de abrir a própria clínica, de trabalho. A gente não pode deixar o medo dominar. Ele pode existir, mas ele não pode ser dominante. Com certeza. Então, assim, muito obrigado, né? Eu que agradeço. Compartilhado um pouquinho com a gente aqui da sua vida, da sua profissão. Hoje, né, você falou um pouquinho, mas queria que repetisse, para as pessoas poderem encontrar você. O local é qual? Lá em Divino? Qual o endereço? Na praça, no centro. Uhum. Ao lado da Matriz. Ao lado da Matriz. O nome do... Estética Corpus. É no prédio da rádio. Isso. O Instagram é um meio de contato para vocês? Mas... lá. Qual que tá o arroba da clínica? Tá, Estética Corpus. Estética Corpus. E o seu próprio também serve para poder... Serve, cliente? Com certeza. Qual que seria? Tá, doutora DRA, Gabriele Amorim. Gabriele Amorim. Meu nome é complicado, GABRY. Mas também tem o WhatsApp lá para contato. Tem o WhatsApp, tem contato. Então que ótimo que as pessoas procurem. Vai ser um prazer receber. Né, buscando ali um bom atendimento de qualidade. Tem que se familiarizaram com você para estar indo lá. Estamos todos em família, tá? Tá minha mãe. Estamos todos em família. Então que ótimo. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer meu. De ter você aqui. Fica um convite para uma próxima. Com certeza. Estar sempre vindo com a gente, você e sua mãe. Com certeza. Obrigada. Muito obrigado.